Boa noite a todas, boa noite a todos. Muita paz nesta noite de terça-feira, hoje dia 13 de agosto de 2024. Vamos iniciar nossa conversa, nossas reflexões da noite. E hoje nós trouxemos mais uma nova crônica de Humberto de Campos. Esse livro ele foi publicado em 1948. O título dessa crônica é Lembrando a Parábola, está no capítulo 33. Conta então Humberto de Campos aquela parábola dos talentos, numa releitura que Humberto de Campos faz, que fica muito interessante, muito de acordo com a interpretação que nós encontramos em vários livros e vários autores. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem interpretação da parábola. A parábola original de Mateus, e está em Mateus, também está em Lucas, ela trata de um senhor que ia viajar, ia deixar a propriedade dele aos cuidados de 3 servos. Então, para um ele deu 5 talentos e disse que depois que retornasse, ele ia receber de volta, ia receber o resultado daquela aplicação. Para um outro ele deu 2 talentos e para o terceiro ele deu 1 talento. Ele viajou então e o tempo passou, ele retornou à sua propriedade. Então chamou o primeiro servo e perguntou: o que se fizeste com os talentos que eu te dei? Ele falou: aqui está, senhor, eu apliquei, trabalhei com eles, investi, e aqui está outros 5 talentos. Então estou entregando 10 talentos. O senhor elogiou a atitude dele e veio o segundo servo e trouxe então, da mesma forma, mais 2 talentos. Ele recebeu 2, duplicou os talentos. O senhor então elogiou ele, afagou, e por fim veio o terceiro servo, trouxe apenas 1 talento, aquele talento que ele tinha recebido. E então ele se justificou dizendo que ele teve medo, ficou atemorizado porque o senhor era muito firme, muito severo em suas contas, e que ele enterrou os talentos porque teve medo, né, de perder os talentos, e então ele enterrou para preservar o talento do senhor. A grosso modo, essa parábola ela fica meio assim estranha, né? Como assim? Primeiro, porque o senhor entregou a 3 servos diferente quantidade de talento, né? Depois a firmeza dele, né, com os seus servos, na questão do uso que fez do talento. Então, no Evangelho explica que os talentos, no Evangelho segundo o Espiritismo, são os valores que temos e que nós não utilizamos, ou às vezes não utilizamos da forma correta. No caso ali, os 2 primeiros servos usaram de forma correta e usaram em benefício do próximo, auxiliando, aplicando aqueles talentos em benefício do próximo. E o terceiro se omitiu. Então, o servo se comportou com omissão, preguiça. Na parábola, essa parábola feita por Humberto, uma releitura por Humberto de Campos, ela apresenta também, da mesma forma que a primeira, com o Senhor enviando 3 servos de confiança para servi-lo em uma propriedade distante.
Então o Senhor envia esses 3 servos a uma propriedade distante. Em diversos nessa propriedade distante tinha outros tantos trabalhadores, e esses trabalhadores eles apresentavam diversidade de virtude, de sabedoria, de aptidão. Eles são trabalhadores que lavravam a terra com louvor de sua grandeza divina, da grandeza de Deus. Então o Supremo Senhor chamou-os à sua presença e distribuiu para eles então os preciosos dons. Então, os 3 servos que eram 3 servos trabalhadores, lavradores de terra, e que tinham já um histórico de dedicação à lavra, né, do Senhor. Afagado primeiro entregou a ele 5 talentos e disse a ele: condize contigo esses tesouros da alegria e da prosperidade. Veja que o Humberto de Campos ele já começou a modificar um pouquinho aí, né? Aqui está entregue, né, esses tesouros da alegria e da prosperidade. São eles. Então, olha os 5 aqui: saúde, riqueza, habilidade, discernimento e a autoridade. Multiplica-os, disse o Senhor, multiplica-os, aonde fores, em benefício dos meus filhos e teus irmãos, que em situação inferior à tua, avergados ao solo do planeta, a que levará as minhas bênçãos, se esforçam mais intensamente. Então, para você levar isso aí, para que eles, com esses benefícios de alegria e prosperidade, eles se vê mais envolvido em lavrar a terra, em trabalhar no solo do planeta em que eles estão habitando. Então, essa foi a missão que o Senhor passou então para o primeiro servo. Então ele poderia aplicar a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. Então são os talentos que o Senhor deu ao primeiro servo. O segundo servidor, ele passou 2 talentos e acentuou ao servidor: transporta contigo estas 2 preciosidades, que se destinam ao esclarecimento do mundo a que diriges. São a inteligência e o poder. O segundo servo, ele ficou então com a inteligência e o poder para utilizar em benefício das pessoas do próximo, quando ele viesse até a terra distante, o planeta, para auxiliar. Então estende-se esse patrimônio para as construções eternas, né? São patrimônios respeitáveis. Esses talentos, né? Inteligência e poder. Inteligência, né, vai levar o ser humano a se esclarecer mais e auxiliar melhor o mundo. E no terceiro, o servo, ele confiou apenas um talento. E foi cuidadoso com ele, dizendo assim: ó, possa-se desta lâmpada sublime. Uma lâmpada, né? O que a lâmpada faz? Ilumina e segue. Aí diz, é a dor. O dom celeste da iluminação espiritual. Então a dor é o dom celeste da iluminação espiritual. Foi esse talento entregue ao terceiro servo. Acende-a em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo, né? Então ele também ia se beneficiar daquele talento, e dos semelhantes. Seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos. Tabernáculos é aquelas localidades onde eles guardavam a arca, né? No Velho Testamento está dizendo
que é onde está a presença mais intensa de Deus. Então, seus raios abrem acesso aos tabernáculos divinos, acesso a Deus. Em seguida, fixou os três colaboradores que partiram e explicou para ele: aguardá-lo-eis, vou aguardar vocês para o regresso e para as contas. Né? E assim foi. O tempo correu rápido, célere, né? Uma existência é muito rápido. Né? Nós sempre conversamos, né, dentro da doutrina espírita, mas o que é uma existência perante a eternidade? Rapidamente ela passa. Então passou. E eles voltaram então à presença do Senhor, ao pátrio lar. E o soberano estava esperando na porta, né, do lar, lá, todo esperançoso, todo feliz. Fim das saudações usuais. O primeiro enviado então adiantou-se e entregou a ele 10 talentos e disse: Senhor, eis tuas dádivas multiplicadas. Deste-me 5 talentos e restituo em dobro. Respeitando a saúde, adquiriu tempo. Então ele ao mesmo tempo que ele orientou, que ele ensinou aos seus semelhantes a respeitar os limites do próprio corpo, a trabalhar na questão da saúde integral. Sempre conversamos muito sobre essa questão da saúde. Né? Saúde não é só a presença da enfermidade física. A saúde, até mesmo pela definição da Organização Mundial da Saúde, ela tem a ver com muitas outras variáveis, envolvendo o bem-estar físico e emocional, envolvendo as mudanças que precisamos fazer dentro de nós mesmos para poder estar bem emocionalmente. Então, esse servo trabalhando então a saúde, o benefício dele e dos demais, o tempo dele aqui na Terra se prolongou e ele pôde executar mais coisas. Então, está em nossas mãos permanecer mais ou menos tempo aqui na Terra. Né? Claro que tem um limite físico, mas nós podemos ir além um pouquinho daquilo que nós iríamos se não cuidasse direito da saúde. Espalhando a riqueza, que é o segundo talento, eu aliciei gratidão. Muitos foram agradecidos, porque a riqueza que eu recebi, eu fiz dela bom uso, né? Ele fez bom uso em benefício daqueles que, distribuindo benefícios, distribuindo condições para as pessoas viverem melhor. Nós temos no mundo uma diferença social muito grande, as pessoas, nós temos muito que passam fome, que têm dificuldades nas mais diversas áreas da saúde, da educação, da habitação, tendo dificuldades no mundo inteiro. E a riqueza, ela está concentrada na mão de poucos, que é a nossa injustiça social que nós vivemos em muitos locais, muitas partes. Então esse servo, ele espalhou a riqueza, de forma que muito mais gente se beneficiasse também daquela condição, daquele conforto. E o terceiro talento, que foi a habilidade. Então, usando a habilidade, eu recebi a estima. Habilidade é aquela capacidade que nós temos de fazer as coisas, né? De executar uma profissão, executar uma tarefa, de conversar com as pessoas. Habilidade é ser hábil nos relacionamentos, nos comportamentos. Dessa forma, o que a gente granjeia com essas atitudes? A estima. Nós passamos a ser estimados. Às vezes a gente se deixa levar por impulsos. Isso não é usar a habilidade. Eu falo isso por mim. Às vezes a gente uma picadinha, né?
uma alfinetadinha que alguém dá naquele ponto nevrálgico, nós reagimos. Quando na verdade, naquele momento, era o mais sábio, seria mais hábil silenciar. E a gente vive isso muitas vezes no dia a dia, na família, no trabalho, nas relações sociais de uma forma geral. Então a habilidade é um talento que nós precisamos cultivar dentro de nós para poder viver melhor nessa convivência, nesse relacionamento com a sociedade. Aí vem o terceiro talento. Então, movimentando o discernimento, eu conquistei o equilíbrio. Discernimento é aquela capacidade, aquele talento de você saber avaliar as coisas, discernir, entender, ter uma consciência maior das coisas. Está vivenciando uma dificuldade, um desafio, um problema, pensar, refletir sobre aquele problema, ver qual é o melhor caminho para resolver, para agir, né, com atitudes de acordo com a razão e não se desesperar. Então, ter discernimento é essa pessoa que tem os pés no chão, que ela tem o equilíbrio necessário para avaliar situações e tomar a melhor atitude, tomar o melhor caminho. Então, ele conquistou, através do discernimento, ele conquistou o equilíbrio. E depois ele usou também da autoridade, distribuindo a autoridade em teu nome. Veja que aqui ele fala, né? Distribuindo a autoridade em nome daquele Senhor. Na parábola a gente interpreta como Senhor, como Deus. Então, ele distribuiu autoridades às pessoas em nome de Deus. E ele ganhou então a ordem. Então ele usa o discernimento para examinar situações e usa a distribuição de autoridade para distribuir a autoridade a quem realmente pode executar aquela autoridade com sabedoria. Ele mesmo executa com sabedoria nessa relacionamento com as pessoas. E não basta, para ter autoridade é preciso ter moral, preciso ter comportamento adequado, preciso ter um modelo, né? É maior aquele que serve mais, né? Disse o Cristo, né? Então, Cristo ele exemplificou. Ninguém mais no mundo teve tanta autoridade, moral, autoridade, como Deus, como Jesus. E ele exerceu essa autoridade de forma equilibrada, né? E mantinha a ordem entre as pessoas, entre seus discípulos, com aquele comportamento de líder, de liderança que tinha. Então esse é o papel que nós devemos fazer para exercer e distribuir a autoridade. Então Jesus, Deus, né, o justo, abençoou e explicou: já que fosse fiel nesse negócio de ter pouca monta, eu vou te conceder então tarefas mais importantes, tarefa de maior interesse na minha casa. Então ele ia galgar um novo degrau na execução dessas tarefas. Então aproximou então o segundo, depositou nas mãos 4 talentos, e informou a ele que recebe aqui teus haveres multiplicados, e explicou como ele aplicou. Então, ele tinha 2 talentos, a inteligência e o poder. Elevando a inteligência, obtive o trabalho. Então, a inteligência, ele pôde, então, desenvolver tarefas, promover realizações e distribuir essas realizações em benefício dos demais, dos seres humanos com quais ele convivia, do próximo. E depois, então, o segundo talento, submetendo o poder à tua vontade sábia. Veja que o poder, né? Poder é aquela situação de mando. A autoridade, ela
o poder deve ser exercido com autoridade moral. Lembra do primeiro servo, né? Que ele tinha o talento da autoridade. Autoridade moral, comportamento de ser um servidor antes de ser um mandatário. E o poder é aquele que tem sobre suas mãos a decisão em relação a, inclusive, a própria vida do próximo. Então, se ele exerce esse poder com a sabedoria de Deus, a vontade de Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai atrair progresso. O progresso de uma forma mais profunda, mais completa. Não esse progresso apenas físico, material, que também faz falta e também é promovido com o poder. Mas o progresso de uma forma onde as pessoas também aprendem sobre a melhor forma de se comportar nessas relações de poder. Então a expectativa de instrução de Deus ajuda meu setor de atividade e ajuda no meu setor de atividade foi atendida. Então, ele estava ali prestando conta e dizendo a Deus que ele conseguiu fazer aquilo que Deus colocou na mão dele para ser feito. O pai então louvou a conduta e falou contente: já que você revelou lealdade no pouco, ser-te-á conferido o muito das grandes tarefas. Então ele ia receber também uma nova incumbência, com novas atribuições, com mais responsabilidades ainda. E logo após, então, aquele que tem, né, mais será dado. Diz tá na mesma parábola dos talentos lá em Lucas. Então aquele que tinha, né, ele vai ser dado mais responsabilidades, mais talentos ainda. E então logo após ele se acercou do último, terceiro, o último servo da expedição, que devolveu a ele aquele talento intacto. O patrimônio que ele recebeu, ele não movimentou. O Senhor recolhe de volta a indesejável herança, diz o Humberto de Campos, indesejável herança que me deste. Senhor, recolhe de volta a indesejável herança que me deste. Eu sei que é austero, eu sei que é exigente, que colhes onde não semeias e que ordenas por toda parte. Então, experimentando uma dificuldade enorme para aguentar a carga que puseste nos meus ombros, temendo o juízo, o seu julgamento, escondi o talento na terra e reponho agora em tuas mãos. Esta dádiva é um fardo muito difícil de carregar. Esta dádiva é um fardo muito difícil de carregar. Constituiu-se a desagradável recordação por onde passei, onde eu passava as dores, a dor me trazia recordações tristes, recordação desagradável, atrapalhou os desejos, meus desejos, e eu não queria mais possuir esse talento. É impossível obter lucros e vantagens com esse obstáculo. Toma, pois, de volta o teu estranho e insuportável depósito, disse ele. O Senhor, então, contemplou ele triste e falou com energia: servo mau e infiel, como poderias multiplicar a minha bênção se nem ao menos deste o esforço de examiná-la? Quer dizer, ele simplesmente, amedrontado que estava, enterrou o talento. Ele nem sequer tentou utilizar o talento que o Senhor tinha colocado nas mãos dele. Como iluminar o caminho se você manteve a lâmpada apagada? Tua ociosidade, tua preguiça, transformou algumas gramas de serviço benéfico
em várias toneladas de angústia. Acho essa frase assim muito intensa, por conta da omissão dele, da preguiça dele de usar aquele talento, aquele talento que ele ia usar durante alguns anos em que estava aqui na Terra, depois teria à frente assim a eternidade. Então algumas gramas de sacrifício, de benefício, né, serviço benéfico que ele poderia fazer usando aquele talento, ele transformou aquelas gramas em toneladas de angústia. Aí que doravante pesarão sobre ti. Então, essas angústias ele vai enfrentar, porque não utilizou direito o talento da dor. Criaste os fantasmas que nunca existiram. Quando a dor nos visita, muitas vezes a gente intensifica ela. A gente olha ela como coisas que não existem. Né? Além da dor, que já é uma situação, né, de desafio, de aprendizado, às vezes pesada, nós ainda colocamos mais peso nela. Nós tornamos ela mais intensa. Então são os fantasmas que nunca existiram. O medo, a preocupação, a perspectiva futura que a gente cria assim, de forma muito triste, muito difícil. Multiplicaste preocupações e receios, diz ele. Né? Então, ele já tem a dor. No Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, ele fala sobre o bem e o mal sofrer e sobre as atribulações que nós criamos enquanto encarnados. Além daquelas dificuldades que já temos, muitas vezes nós criamos mais com as nossas preocupações, os nossos medos, os nossos receios. Então a gente multiplica aquela dor, aquela situação. Então esse receio te levaram a gritar e espernear como simples tolo no avançado círculo das minhas obras. Então, se ele observasse bem, ele agiu como tolo durante a existência aqui na Terra. Ele, em vez de ser bom exemplo, né, diante da dor, ele foi um exemplo ruim. Nós temos muitos exemplos bons, né, de pessoas que passam aqui na Terra com dificuldades, com enfermidades, com desafios mais variados e enfrenta com galardia, enfrenta até com alegria, com fé, com esperança, com determinação, nunca se deixa levar pela descrença, está sempre com fé em Deus, que são exemplos para muitos de nós de como enfrentar as dificuldades. Por fim, atiraste-me o tesouro ao pântano do desespero e da revolta. E vens comentar o temor e o zelo que minha presença te infunde, quando você foi tão somente preguiçoso e insensato. Ele pegou o tesouro, né, que o Senhor deu a ele e ocultou ele no pântano do desespero, da revolta. E agora ele vem falar a Deus, né, que ele teve medo, por isso ele fez isso. Por medo, muitas vezes, nós nos desesperamos. Nós já vamos passar ou estamos passando por um desafio, uma dificuldade. A gente amplifica, potencializa aquela dificuldade com o temor. E o temor, né? Quando a gente vê, por exemplo, um Deus que pune, Deus que cobra, que castiga, que julga, muitas vezes a gente coloca nessa situação. Né? Então, nos comportamos como preguiçoso e insensato, que deveria enfrentar aquele momento de dor com determinação, com fé em Deus. A dor era a tua oportunidade. Então a dor, ela veio como oportunidade. Para todos nós ela vem como uma oportunidade sagrada de iluminação do caminho. Ela vem com essa finalidade, de nos iluminar o caminho, e com isso nós podemos amparar
outros companheiros que estão em luta regenerativa e salutar. As pessoas às vezes que estão com muita dificuldade, tem muitos que na dificuldade que se encontra pessoas contribuindo, solidárias umas às outras, né? Às vezes ele tem tão pouco, mas esse tão pouco que ele tem, ele consegue repartir, ele consegue compartilhar. A gente vê isso nas grandes catástrofes e também na miséria humana, né? Que um pobre auxilia o outro pobre. Volta, portanto, diz que sim, você repeliu o dom que te confiei, então você vai voltar agora à sombra e à desesperação que abraçou. Então aquele desperdício, aquela existência que ele perdeu, ele vai carregar ela dentro de si, aquela culpa por algum tempo. E pode se livrar daquilo a qualquer momento, né? Desde que ele se olhe para o horizonte e se decida a fazer diferente. E o servo que perdera pela imprevidência, pela inconformação, somente entendeu então o valor da luz do sofrimento, a lâmpada do sofrimento, quando viu sozinho e desamparado nas trevas exteriores. Esse então é a reflexão que Humberto de Campos nos convida a fazer em torno da parábola dos talentos, nessa releitura que ele faz da parábola dos talentos, que eu achei muito coerente, né, que nos leva. As parábolas, elas têm essa característica, né? Cada um que lê, que estuda, tem visões assim bastante diferentes, dentro da moral cristã, é claro, né, não desviando dela. Mas eu falo assim, as pessoas que tem, por exemplo, um economista e um psicólogo, eles têm visões um pouquinho diferentes, mas ambos podem interpretar a parábola de acordo com a moral cristã, utilizando valores que eles granjearam durante a sua profissão, durante a sua vivência, a sua experiência aqui na Terra. Eu agradeço a todos, que Deus Jesus nos abençoe nessa noite. Vamos passar então para o encerramento, fazendo a nossa oração. Deus